Olá pessoal, e para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo, viu, aqui ao canal. Olha, todo mundo sabe que o Ministério Público Federal já encerrou o caso do Bolsonaro e a facada de Adélio Bispo, né? Ninguém recorreu, o processo contra o agressor ele andou e o de Adélio Bispo foi encerrado. Mas uma pergunta ainda existe no ar, né? Ele ficou colocado como inimputável, sem condições de lidar com a própria vida, mas Adélio Bispo teve um mandante? Por que o acesso a ele está tão difícil? Ninguém consegue chegar perto de Adélio Bispo. Isso deu na imprensa, isso sai diariamente. E resolvemos investigar mais um capítulo da novela Adélio Bispo. Os jornalistas se uniram e os dois Tiagos, que fazem contribuições aqui no canal, conseguiram revelações importantes e conclusões que você precisa saber agora, tá? Então você já coloca a tua participação no comentário também, você já se inscreve aqui no canal, porque dessa forma você fica por dentro deste e de outras discussões que estão acontecendo, não só de Adélio Bispo, mas de casos como Celso Daniel, Marielle Franco, né? E muitos outros que estão aí estourando no país. Tá? Eu sou o professor Alexandre, da área de auditoria no ramo de investigação, e eu vou trazer para você essas atualizações agora sobre este caso. Tá? Fique até o fim, que você vai se surpreender com os resultados. Se inscreve no canal. Então vamos lá. Primeira pergunta aqui, sem mais delongas, se você tiver aí o seu comentário ou a sua ressalva em cima da fala do nosso convidado, deixa aqui o seu comentário, mostra aqui o seu ponto de vista também, porque é muito importante a gente saber como você pensa, né? Muito importante saber o que você acha de tudo isso que a gente está trazendo. Vamos lá? Primeira pergunta para Tiago Pavinato. Vamos lá? A primeira pergunta, Pavinato, seria em relação ao caso Adélio Bispo, a facada, né? A gente vive de uma política que tem casos novos todos os dias, agora mas os temas que ninguém resolve estão lá atrás, né? A facada do Bolsonaro. Até hoje ninguém conseguiu entrevistar o Adélio Bispo. Ninguém deixa ele falar. Nem a irmã parece que tem acesso a ele no presídio ou no hospício. Não sei como que ele está qualificado ali na prisão que ele está cumprindo. Pessoas e jornalistas até dizem que ele esteve muito próximo nos dias que antecederam a facada do Carlos Bolsonaro. Como que você vê os rumores e o que há, de fato, por trás dessa facada? Você acredita que tenha sido uma ideia da esquerda, que possa ter sido uma ideia da direita, absurdamente falando? Porque, né, no frigir dos ovos, o que acabou elegendo o Bolsonaro presidente foi a facada. Isso é inegável, né? A popularidade dele subiu muito na época eleitoral por conta da facada, tanto que ele nem debate precisou fazer para ganhar a eleição. Eu queria saber a sua opinião em relação a facada dada por Adélio Bispo em Jair Messias Bolsonaro. E aí, vem a resposta agora, certo? Coloquei a pergunta para vocês verem, contextualizando totalmente, e agora é o Pavinato que responde. Vai lá. Bom, em primeiro lugar, o Adélio Bispo foi considerado inimputável, né? Por isso ele foi mandado para um hospital psiquiátrico judiciário. E quanto a não falar com ele, isso é uma decisão médica / judicial. O que eu não tenho certeza, mas a informação que eu tenho é de que a defesa do Jair Bolsonaro não recorreu dessa declaração de inimputabilidade, ou seja, de não consciência para fins de responsabilidade penal. Eu não sei se houve recurso ou não. A informação que eu tenho é que não houve recurso, e a parte mais interessada em saber se ele era uma pessoa capaz ou incapaz de entender os atos, os crimes, as condutas que ele comete. A parte interessada, é claro, é a parte da vítima. De qualquer maneira, por se tratar de um crime, o Ministério Público ele também deveria se pronunciar acerca desse estado mental do Adélio Bispo. E quando a gente está vivendo um momento como esse no Brasil, de quem matou Marielle, depois prendeu, não basta, quem mandou matar Marielle, acharam o mandante, agora quem mandou o mandante mandar matar Marielle, isso nos deixa muito intrigado. Por que é que
No caso do Adélio Bispo, não se foi até o final. Por que a Polícia Federal não tem a mesma gana de saber quem tentou matar um candidato e depois presidente da República, mas tem uma gana enorme em tentar esticar o caso de uma vereadora do Rio de Janeiro? Eu não sei se foi plano de alguém, se da direita, se da esquerda. Não sei se foi um tiro certeiro, um tiro que saiu pela culatra, ou se foi mesmo coisa de alguém que não tem uma saúde mental digna de maiores investigações. Mas o fato é que, porque isso tudo está acontecendo no caso Marielle, devia também, por parâmetro, por justiça, acontecer no caso Adélio. Isso só mostra o descompromisso que os nossos órgãos de persecução criminal, Polícia, Ministério Público e Judiciário, têm com a verdade dos fatos, e que toda vez que nós vemos uma grande movimentação dizendo da preocupação com a verdade dos fatos, isso não passa de mera tática política, e é muito desestimulante para um profissional do direito estar diante de uma situação como essa. Falou tudo, né? Desde 2019, quando ficou confirmado que Adélio Bispo realmente estava inimputável e que não tinha condições de zelar da própria vida, deu-se a entender que ele estaria tendo um atendimento e uma assistência no presídio ok, né? Dentro do que era esperado. Mas se passou 5 anos e a assistência psiquiátrica, muita gente fala que esse local não tem essa adequação. Eu tenho certeza que esse local não é um ambulatório psiquiátrico. Eu sou da área da saúde, eu posso dizer isto, né? E agora, com a transferência, que também não foi liberada como deveria ter sido, novamente o caso do Adélio Bispo vem à tona. É óbvio, todo mundo quer saber como é que está a situação do autor da facada no Jair Messias Bolsonaro. Eu quero saber a tua opinião sobre isso. Nós temos mais perguntas. Agora aqui, Thiago Paregiani vai estar discutindo com o jornalista e fica atento às... Tem que apurar mais para poder falar. Mas foi Dilma e Lula presos, 2 presidentes do país. Recentemente estava conversando com poloneses na Itália, e eles me falaram que o governo deles também é vergonhoso, corrupto e tudo mais. Eu falei, mas pelo menos o seu governo não estava preso, né? O seu presidente estava preso, o seu primeiro-ministro polonês estava preso. É só no nosso país que a gente vê um ex-presidiário na cadeira de presidente de novo. Vamos para a segunda pergunta para o Pavinato. A segunda pergunta é mais simples, né? É em relação ao erro capital, na minha visão, do Bolsonaro ter tirado o ministro Sérgio Moro dos tribunais e ter colocado ele no ministério. Posteriormente, o olho do Sérgio Moro ter brilhado para o poder e ele ter almejado, né, se tornar até um presidente, depois, inteligentemente, na minha visão, recuando para o Senado, onde ele foi vitorioso. Você compactua dessa minha ideia de que o grande erro da gestão do Bolsonaro foi a nomeação do ministro Sérgio Moro, do ministro Sérgio Moro, do juiz, então, Sérgio Moro, para ministro, que acabou validando o discurso da esquerda de que tudo se tratou de um golpe político? Não, quanto ao Moro em si, o erro foi do próprio Sérgio Moro em ter deixado a magistratura federal para virar político. Não vejo como um grande erro Bolsonaro ter escolhido Sérgio Moro para ser um super ministro da Justiça e Segurança Pública. O maior erro do Bolsonaro, no meu ponto de vista, olha isso, foi, em primeiro lugar, adotar a estratégia tresloucada de combate e de ataques que faziam parte, ou ainda fazem parte, do psicológico do filho dele, do Carlos Bolsonaro. O Carlos Bolsonaro pode ter sido importante para elegê-lo, mas não foi nem um pouco importante, muito pelo contrário, a estratégia que o Carlos Bolsonaro passou a adotar na comunicação do próprio pai, já presidente, foi absolutamente equivocada. E também decorre desta chefia, deste encabeçamento do Carlos Bolsonaro com relação à comunicação do pai, a postura que o Bolsonaro adotou no período da vacina.
ele poderia ter adotado um discurso e uma posição mais cordata, porque, afinal de contas, mesmo com todas as polêmicas, ele foi o presidente que mais vacinou gratuitamente no mundo, dada a extensão continental do território brasileiro e a sua grande população que recebeu 4 doses da vacina gratuitamente. Portanto, o grande erro foi o da comunicação. Muito disso parte da instabilidade emocional, da instabilidade crítica política do filho dele, Carlos Bolsonaro, e muito disso tem a ver também com essa entrega do Carlos Bolsonaro a uma mentoria do Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho, ele chegou num ponto em que qualquer coisa que ele falava, ele movimentava um séquito de fanáticos. E eu acredito que o Carlos Bolsonaro tenha sido um deles. Então, o grande erro do Jair Bolsonaro, no meu ponto de vista, foi a estratégia de comunicação. A começar pelo cercadinho, um cercadinho que não deveria ter sido estruturado daquela maneira. E, em especial, a época da pandemia. Não fosse a pandemia, essa estratégia equivocada de comunicação, talvez ele tivesse reeleito. Muito bom, né? É muito bom falar com quem está no dia a dia da política, como o Pavinato está, né, em contato com muitas pessoas, em contato com o próprio Eduardo Bolsonaro, que sempre estava ali na Jovem Pan, e talvez, né, eu não sei, a base que o Pavinato traz essa questão do Carlos, mas a gente não vê muito ele na mídia, né? Talvez ele realmente tenha algumas questões de cabeça mesmo, né? Para ser uma pessoa um pouco mais centrada e política, apesar de ter ajudado muito na questão do marketing digital do Bolsonaro, né? O Bolsonaro foi eleito para presidente, pelo que me falam, com uma campanha digna de vereador, né? Muito simples, né? Com poucos assessores. E aí teve a facada, e teve rede social, e ele, pioneiro nisso, né, como presidente, acho que foi o que mais explorou o Instagram, o próprio YouTube depois nas lives. Mas eu concordo quando ele fala do cercadinho e concordo quando ele fala do Carlos, porque o que eu vi, né, o Carlos Bolsonaro cuidava das redes sociais do Bolsonaro. E muitas vezes ele estava discutindo com a Anitta. Então, quando você vê um presidente, porque o grande povo não sabe que é o Carlos Bolsonaro, que está ali no Instagram do pai todo dia, né, fazendo os posts, ou no Twitter, não me lembro, acho que era o Twitter. E ele discutindo com a Anitta, né, uma cantora de funk brasileira que, né, pouco agrega pro PIB brasileiro. Aliás, agrega muito, né, porque chove. Pessoal, você que me acompanha aqui no canal, o professor, muito obrigado, viu, pela tua participação até aqui. Se você chegou até aqui porque você se preocupa com o Brasil e quer ver um Brasil diferente, um Brasil melhor. E qual que é a tua opinião? Qual é a sua opinião sobre todo esse caso? Coloque aí no comentário, vamos continuar o nosso debate aqui, viu? Um abraço, gente.